muito gratos pela presença da nossa companheira, da nossa amiga Ana Jaici. Já vamos deixando-a apresentada. Ana é uma conhecida e uma amiga de longa data, não só nossa, mas de toda a região, de todo o interior aqui de São Paulo. Ana é sul-mato-grossense, mas depois viveu muito tempo na cidade de Araçatuba e depois finalmente casou-se e vive até hoje no Rio de Janeiro. É amiga também pessoal de Divaldo, é uma das pessoas que tem organizado aí nesses últimos anos o feirão, né, do Rio de Janeiro aí em prol da Mansão do Caminho. Que ela possa mais uma vez, como sempre fez às vezes que esteve aqui, nos alcançar aí o coração com uma mensagem obviamente espírita e cristã. Então, sem maiores delongas, nós vamos fazer a prece inicial para interligarmos aqui o nosso coração a esse momento. Depois nós vamos ouvi-la com muito carinho. Amantíssimo Senhor Jesus, gratos, Senhor, somos pela oportunidade da vida, pela oportunidade de aqui estarmos nesta manhã festiva, na esperança de que a Tua mensagem, à luz da doutrina espírita, possa mais uma vez refletir em nosso coração as verdades que sonhamos e as expectativas que temos em relação à vida futura. Muito obrigado, amigos espirituais. Envolvam a nossa irmã para que ela, com muito carinho, alcance o coração de todos nós e também daqueles que já estão no plano espiritual. Se conosco, mestre amigo, mais uma vez e por toda a eternidade. Que assim seja. Por favor. Senhor. Não. Eu gosto mais de um pedestal, sabe? Porque fica segurando. Eu esqueço. Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia, paz. Ó solitário viandante, companheiro de jornada, que estás à margem da estrada, cansado, triste, abatido, eu te convido nesta hora para o aconchego da prece, que reanima e fortalece o coração combalido. Pare um instante, repouse, volve os olhos para os céus, esquece tudo e pensa em Deus, nosso Pai de imenso amor. Tudo reflete o seu nome, tudo lhe canta louvores, desde o inseto às flores, até o ser superior. Este é um trecho de um poema de José Soares Cardoso, um convite à oração, um convite à reflexão, a uma pausa para harmonizar o mundo interior. Segundo Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as tendências negativas. É uma coisa interessante de se pensar. Eu sou uma verdadeira espírita? Tenho eu as características assinaladas por Allan Kardec que me deixe pensar que sou realmente uma verdadeira espírita? A primeira parte até que é mais simples, não é tão complicada assim, de me estabelecer como sendo uma verdadeira espírita. Que ele diz que se reconhece
esse espírita verdadeiro, pela sua transformação moral. Então, não é tão complicado mudar comportamentos, mudar as coisas externas. Isso não significa um esforço muito grande. Mormente, quando estamos aceitando um regime de ideais de ordem espiritual, que é completamente diversificado do comum das religiões, daquilo que aprendemos desde a infância e possivelmente desde séculos e séculos que vemos aprendendo a nos comportar como religiosos. A visão que recebemos e que ainda permanece íncito na nossa forma de ser, de agir, de sentir, é aquela velha forma religiosa que é tão complicado da gente abandonar. As ideias de determinados cultos exteriores, que são importantes, consoante aprendemos com as religiões, e que agora vamos descobrindo paulatinamente que não são tão importantes assim. Existem outras coisas que falam mais profundamente ao nosso senso de religiosidade. Então, recebendo as informações espíritas, nós vamos descobrir que o espiritismo não é uma religião dentro do conceito comum de religião. O espiritismo é uma trilogia. Significa filosofia. E se nós somos adeptos de uma filosofia, naturalmente nos tornamos filósofos também. Vamos raciocinar como filósofos, pensar como filósofos e nos apaixonarmos pelo conhecimento exatamente como fazem os filósofos. Basicamente, filosofia quer dizer amor ao saber, gostar de aprender, procurar entender as coisas, apreender o sentido. Observem que eu disse vários verbos parecidos uns com os outros, todavia cada um tem um significado especial. Então, nós estamos adeptos de uma filosofia e somos filósofos também. E isso implica numa responsabilidade de começarmos a pensar com a própria cabeça. Eu pensar com a minha, e você pensar com a sua, e cada um de nós pensarmos com a nossa cabeça, não seguindo o roteiro que as pessoas estabeleçam. Então, o espírita não deve aceitar prioristicamente todas as coisas que lhe são impingidas, que lhe são oferecidas. Como filósofos, nós temos que pensar, que raciocinar, tal coisa é realmente viável, e fazer uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Ser espírita implica numa coisa muito complicada. Talvez seja a mais difícil da gente apresentar, que é dizer, não sei. Se alguém nos pergunta alguma coisa e eu não sei responder, então dizer naturalmente, não sei. E isso é complicado. Então, geralmente, nós perguntamos e a pessoa, se não sabe a resposta exata, responde qualquer negócio que vier na cabeça. E é nessa hora que complica a nossa visão da vida. Então, vejam bem, quem nos convida a esse posicionamento de racionalizar e raciocinar em cima das coisas é exatamente o Livro dos Espíritos. Quando, no item 23, Kardec pergunta o que é o espírito. Ele pergunta no singular, e a resposta, o princípio inteligente. Esse princípio inteligente foi você, foi eu. Nós fomos o princípio inteligente. Depois, no item 76, Kardec faz a mesma indagação, só que agora no plural. O que são
vocês, os espíritos, nós, o que nós somos? E olha a resposta. Os seres inteligentes da criação. Os seres inteligentes da criação. Isso significa que nós somos uma individualidade inteligente. E temos que utilizar essa inteligência para raciocinar em cima das coisas que estamos aprendendo, que estamos ouvindo, que estão sendo veiculadas. E na atualidade, quando os meios de comunicação diminuíram os espaços e nos alcançam com uma velocidade ímpar, mais do que nunca, temos que utilizar a nossa capacidade de seres inteligentes e começar a separar o que está no Evangelho há muito tempo, o joio do trigo. Ver o que é e o que não é. E fazer essa separação para adquirirmos os nossos valores e as nossas diretrizes de ordem pessoal. Porque a evolução é individual. Nós caminhamos em conjunto, mas quando há harmonia nesse conjunto, quando a visão é mais ou menos direcionada para as mesmas coisas. Então, na primeira parte, quando ele diz que o verdadeiro espírita se reconhece por sua transformação moral, nós vamos descobrir que essa parte é a mais simples de se realizar. A modificação comportamental, a busca de outros valores e seguir esses outros valores. Não quer dizer, com essa mudança de comportamento, que já sejamos verdadeiros espíritas. Vamos recordar que uma corrida só se ganha depois que passamos a linha de chegada. Antes disso, absolutamente. Podemos tombar nos últimos centímetros e não ganhamos a corrida, perdemos. Então, nessa corrida, em busca da nossa espiritualização, também só se ganha depois de ultrapassar a linha de chegada. Então, nós podemos mudar o nosso comportamento, nos tornar uma outra pessoa diante da visão das pessoas que nos cercam. Isso não quer dizer que sejamos verdadeiros espíritas. Porque aí Allan Kardec coloca a segunda etapa, e é essa que trava a nossa jornada. E é nessa segunda parte do verdadeiro espírita que temos que raciocinar, que temos que analisar. E analisar o quê? Normalmente nós analisamos o comportamento do outro. Mas, em realidade, essa análise deve ser feita do nosso comportamento, da nossa maneira de ser, de agir, de sentir, de nos relacionarmos, principalmente com a espiritualidade. O tipo de relacionamento que nós mantemos com o mundo espiritual. Aí é que nós vamos nos defrontar com a verdadeira batalha para nos tornarmos espíritas, verdadeiramente. Porque aí, então, Kardec coloca duas palavras muito fortes, muito complicadas para a nossa cabeça. Então, a primeira parte, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Beleza, tudo certo. E a segunda parte, e pelo esforço que faz para domar as tendências negativas. Aí é outro departamento que a gente vai levar quase que uma encarnação inteira para trabalhar. Porque ele usa duas palavras fortes. Quando você fala esforço, até falando a gente já faz força, né? Esforço é uma força danada que nós vamos imprimir. É como empurrar um bloco de pedra morro acima. Um esforço. E aí a segunda palavra complicada, domar. Domar, subjugar, colocar sob o nosso domínio. É como um animal feroz que a gente vai subjugar, que a gente vai domar.
Imagina que isso está em nós. O esforço que vamos fazer para subjugar as tendências negativas. Então, é um trabalho complicado. E é um trabalho individual. É um trabalho que fazemos dentro de nós. Então, nesse sentido, a casa espírita tem um valor inestimável quando nós sabemos compreender a origem e a forma de aplicar, de utilizar esse valor. Então, como a casa espírita vai valorar essa visão do verdadeiro espírita? Nos ajudando a compreender as idiosincrasias comportamentais que são naturais do ser humano. Os valores que temos que adquirir e que mascaramos muitas vezes aqui dentro do nosso computador, imaginando que somos alguma coisa que em realidade não somos ainda. Então, esse trabalho é extraordinário e é muito lindo também, quando você começa a fazer o trabalho consigo mesmo. Quando você deixa de analisar o comportamento de terceiros para analisar o próprio comportamento. E se nós pegarmos as palavras de Santo Agostinho, nós vamos verificar que é exatamente a isso que ele nos estimula, a fazermos a análise da nossa vida, do nosso comportamento, de como eu sou, de como nós somos, de como eu ajo, de como nós agimos. Então, isso é lindo, porque nós vamos descobrir um mundo extraordinariamente novo. E esse mundo somos nós. Nós vamos descobrir o nosso relacionamento com o Criador, o nosso relacionamento com a vida e como somos importantes. Descobrimos então que a criatura mais importante da criação sou eu. E aí você pode pensar, mas você é bem vaidosa, orgulhosa, egoísta, pensando que você é a criatura mais importante da criação. Mas eu sou a criatura mais importante da criação. Quer ver como sou realmente? Ninguém tem a cor igual à cor dos meus cabelos. Dessa senhora até parece. Mas vamos analisar fiozinho por fiozinho e vocês vão descobrir que a cor do meu cabelo é ímpar. Só o meu. E por mais que você passe tinta, nunca vai ter o cabelo da mesma cor dos meus. Vocês vão descobrir também que a cor dos meus olhos é só minha. Não tem ninguém que tenha os olhos da mesma cor dos meus olhos. Depois vocês podem descobrir que a ponta dos meus dedos, esta pontinha aqui, é só minha. Ninguém tem a ponta do dedo igual a minha. Não tem. Nem as minhas mãos. Então, se eu olho para mim, eu vejo que eu sou ímpar. O tom da minha voz, ninguém tem igual. Essa voz é só minha. Foi feita para mim. Então, eu não sou uma pessoa especial? E você também é. E vocês todos são. Então, vocês se olhem e se sintam como criaturas especiais, únicas no universo, únicas. Nós somos criados únicos, então nós somos pessoas especiais. E as pessoas mais importantes do mundo. Equivale a dizer que o trato que eu vou dar a mim será um trato único também. Porque eu não posso, por mais que eu ame outra pessoa, eu não posso entrar na sua cabeça, no seu computador, para dar-lhe diretrizes comportamentais. Não consigo. Por mais que eu ame o meu filho e passe para ele determinados valores, nunca serão
absorvidos totalmente por ele esses valores, porque ele também terá as suas diretrizes, as suas escolhas. Então, em realidade, quando você começa a raciocinar sobre isso, você descobre que o seu trabalho aqui na Terra, o principal é consigo mesmo. Aliás, Madre Teresa de Calcutá diz isso, que nós trabalhamos, lutamos, empreendemos esforços, buscamos as outras pessoas, mas no final de contas, nós descobrimos que a nossa luta verdadeira é entre nós e a divindade. É entre eu e Deus. Então, se você descobre isso, você vai se colocar no centro do verdadeiro espírita. Será que eu sou uma verdadeira espírita? E nós vamos olhar para o espelho, porque a minha conversa vai ser de mim comigo mesma. Você é verdadeira espírita? Então, você conseguiu mudar o seu comportamento. Diante da comunidade, as pessoas te olham e te acham uma pessoa especial. Você é gentil, você é afável, você é educado, você é isso, você é aquilo. As pessoas te veem como uma pessoa especial. Mas você é? Possivelmente não. Uma ocasião, nós estávamos fazendo um estudo e a pergunta que surgiu foi: você é educado? Faz de conta que eu estou perguntando para vocês. Vocês são educados? Respondam para si mesmo. Eu sou ou não sou uma pessoa educada? Bem, já ouvi algumas respostas. Às vezes a gente pensa que é. Os valores, eles não são utilizados só em determinadas circunstâncias. Quando nós adquirimos um valor, esse valor tem que ser utilizado em qualquer circunstância da vida. Em qualquer momento, em qualquer posição ou lugar em que eu me encontre, eu devo exercer esse valor sempre. Se eu acredito que tem um valor, mas só utilizo esse valor em determinadas posições, então, em verdade, eu não tenho. Aí vem o conhece-te a ti mesmo. É um outro departamento da segunda parte do verdadeiro espírita. O autoconhecimento. Eu me conhecer e eu saber se eu possuo realmente valores ou não. Então, ser educado. Geralmente, no estudo que a gente faz, as pessoas respondem: não, eu sou uma pessoa educada. Eu sou uma pessoa educada. Muito bem. Então, você é educada. Como é que você trata o seu patrão, o seu chefe? Naturalmente, muito bem, não é? Muita educação, com muito respeito, porque se não fizer isso, vai perder a posição, vai perder o emprego. Como é que você trata, como é que você trata o seu pai? E a sua mãe? Como é que você trata o seu marido? Se ele for grande e forte, com muito respeito. Mas se não for, mais ou menos. Como é que você trata a sua esposa? E os seus filhos? E os seus amigos? E os seus subalternos? A sua empregada? O mendigo que bate a porta? As pessoas que estão dentro do coletivo? Olha quanta pergunta para se fazer para que eu descubra se sou educado ou não. Dependendo da forma com que eu trato todas as pessoas, eu posso dizer que sou educada ou então chegar à conclusão que realmente não sou. Porque o trato deve ser urbano e humano para com todas as pessoas. Isso se chama reforma íntima, a que nós aludimos tantas vezes. Nas exposições, nos estudos sobre o Espiritismo, nós falamos sobre reforma íntima. Então, essa reforma íntima é essa busca interior, esse mergulho que fazemos dentro de nós. Então, hoje se fala muito em depressão, hoje se fala muito
nessa tristeza que parece incorporada às pessoas e na solidão também, com que vão se mergulhando paulatinamente as pessoas. Por que que isto acontece? Na verdade, respostas, a gente tem uma quantidade de respostas. Só que cada pessoa tem que ter uma resposta individual. Porque cada uma das mazelas que nos assolam tem o seu fulcro dentro dos sentimentos individuais de cada criatura. Então, o terapeuta, o médico, o amigo pode ajudar, mas resolver o problema, só eu posso resolver o meu problema, porque os problemas são individuais. Isso se chama reforma íntima. Eu vou fazer um mergulho dentro de mim mesmo, para descobrir as razões e os motivos daquilo que me perturba, daquilo que me assola. Então, buscar o entendimento. E só o Espiritismo, que é uma trilogia, é uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais, comportamentais. O Espiritismo deve ter um resultado de comportamento em você, em mim, ou então não seremos verdadeiramente espíritas. Então, não somos pessoas religiosas, nós somos pessoas inteligentes, que vamos buscar as respostas que precisamos para estabelecer a nossa grande viagem no sentido da evolução. Então, temos as etapas a serem empreendidas. A primeira etapa, Deus. A certeza da existência de Deus. Não é simples. Nós vamos observar que Kardec coloca na primeira parte exatamente Deus e os questionamentos a respeito dele. Geralmente, quando vamos estudar o Livro dos Espíritos, nós mergulhamos nos questionamentos sobre Deus. Poderíamos ficar apenas naquilo que o Livro dos Espíritos oferece. Ele é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente tudo. E parar por aí. Não dá para entender Deus. Não dá para saber como é Deus. Nós estamos no princípio da caminhada evolutiva. Resposta 540 do Livro dos Espíritos. E dessa forma, no finalmente, tudo se encadeia na humanidade. Do átomo primitivo ao arcanjo, que também começou pelo átomo. Então, nós estamos aqui, no princípio da nossa caminhada evolutiva. Então, somos uma formiguinha num formigueiro. Uma formiga não consegue entender o complexo de um formigueiro. Então, nós não vamos entender Deus, nem vamos entender o universo. Então, vamos passar para a segunda etapa. Essa etapa é a nossa. É o começo do nosso entendimento do Espiritismo. Imortalidade da alma. Se não houver uma certeza imortalista dentro de mim, a evolução não vai se processar. Eu preciso ter certeza, porque só essa certeza vai me dar a força necessária para fazer o esforço para domar as tendências negativas. Por isso é que Kardec diz que as consequências do conhecimento da doutrina espírita é que vai nos dar a força para estabelecer a transformação ético-moral. Então, eu preciso ter certeza que eu sou imortal. Enquanto eu não tiver essa certeza, para que fazer esforço para me tornar melhor? Se a morte chega e eu posso ir para o inferno, ou posso ir para o céu, ou posso ir para que raio que o parta que a pessoa quiser, não importa para onde, para algum lugar, ou então não vou para lugar nenhum, acabou.
Mas se eu tiver a certeza da imortalidade da alma, eu sei para onde eu vou. Porque vai depender do meu comportamento estabelecer para onde eu vou. Se para as zonas umbralinas, que é geralmente por onde a gente vai, porque é o portal, ou para o nosso lar, ou a casa de redenção, ou para algum lugar bom do outro lado da vida. Então, geralmente as pessoas têm medo de desencarnar porque não sabem para onde vai. Quem não sabe, se é verdadeiramente espírita, sabe para onde vai, sim. Para onde a senhora vai? Desculpa a pergunta. Não precisa dizer também. Tudo bem. Para onde você vai, Davi? Também não sabe. O Granello, então, nem se fala. Deixa para lá. Olha aí, já está querendo ir para o inferno. Isso é só o Roberto Carlos que manda, meu filho. Então, vejam bem, a certeza da imortalidade. Agora, onde a gente vai buscar essa certeza? Tem que ser na casa espírita. Tem que ser na casa espírita que a gente vai buscar essa certeza. Através do quê? Do estudo que as casas espíritas estão abandonando. Porque começa a entrar naquele gênero de autoajuda que não muda nada, que não muda ninguém. Não muda. Porque o que adianta eu dizer para os senhores, vocês precisam ser bonzinhos, vocês precisam ser gentis, precisam ser afáveis. E daí? Precisa por quê? A troco de quê? Então nós precisamos ter a certeza da imortalidade da alma. E isso a casa espírita pode oferecer? Pode. Porque isto não é mais uma questão de fé. Não é uma questão de eu acho que, eu penso que. Não. Já foi analisado, já foi estudado, já foi apresentado, já passou pelo crivo da ciência. Então nós temos obras escritas por pesquisadores demonstrando a imortalidade da alma. Mas as pessoas não estudam. Por quê? Porque é um estudo maçante, repetitivo. Porque um fato científico só pode ser apresentado como tal depois de ter sido repetido à exaustão. Aí, então, será um fato científico. E a imortalidade já foi demonstrada? Já foi. A casa espírita estuda a imortalidade da alma para que você acredite piamente nisso? Eu não sei. Algumas casas fazem isso. Então, nós temos que sair da casa espírita com o projeto de introjetar em nós o sentido da imortalidade da alma. Nós falamos, muita gente diz, as pessoas afirmam, mas eu não tenho certeza. Paulo já dizia que uma nuvem de testemunhas nos acompanham. As pessoas afirmam, mas eu também não sei se é verdade, que aqui nesta sala, além dos encarnados que estão aqui, tem miríades de desencarnados também participando. Você acredita nisso? Não é difícil acreditar. Mas veja bem, crença é uma coisa superficial. Crença é alguma coisa que eu tenho hoje, mas amanhã pode desaparecer. Crença é alguma coisa que eu tive ontem e que hoje não tenho mais. Eu acreditava em cegonha, a minha avó contava. E uma vez eu passei um dia inteiro deitada no quintal, porque a minha irmã estava tendo bebê e eu queria ver a hora que a cegonha ia jogar o neném lá de cima para ele nascer. E não vi. Eu estava deitada com a minha irmãzinha mais nova no quintal, olhando para o teto da casa. Aí, de repente, a gente ouviu o neném gritando e eu corri para a cozinha. Minha avó estava muito ocupada. Eu falei, vó, eu não vi a cegonha. Ela falou, você estava dormindo. Continuei acreditando na cegonha. Hoje eu não consigo mais acreditar na cegonha. Então, crença é uma coisa que dá e passa. Conhecimento, não. O conhecimento, que é uma crença verdadeira, segundo Platão, é alguma coisa que a gente possa justificar. Platão diz que quando você justifica
uma crença, então ela é uma verdade. Mas isso é o pensamento de Platão. Segundo Aristóteles, o conhecimento é alguma coisa que você justifica e comprova. Isso é conhecimento. Então, o Espiritismo em nós tem que ser um conhecimento que a gente justifique e que possa comprovar. Só esse conhecimento será forte o bastante para evitar que a gente cometa os delitos que a gente comete. Quando nós acreditamos que ninguém está vendo, que ninguém vai saber, que só eu que sei o que é que está acontecendo comigo. Então, quando o Espiritismo fala em reforma íntima, é um trabalho aqui, e é um trabalho individual. É de mim comigo mesma. Então, eu vou estabelecer as minhas mudanças mentais, os pensamentos que me assistem. Porque, olha o que Jesus fala. Jesus fala umas coisas que complicam a vida da gente. Ele diz assim, se alguém pensar, já cometeu adultério. Olha que complicação. Eu fiquei assombrada comigo mesmo, porque eu estava em São Francisco, no aeroporto, e de repente, quem eu vi? Eu vi o Richard Gere. Eu falei, meu Deus, já cometi adultério. Não tem como. Então, vejam como é sutil a coisa. Esse trabalho íntimo, esse trabalho pessoal. Então, imagina a casa espírita conduzindo você a entender a imortalidade da alma. Depois que você entende a imortalidade da alma, que você pode dizer para você mesmo, eu sou imortal, eu não vou morrer, eu vou sair do corpo e vou continuar a viver. Agora, como eu vou continuar a viver? Aí, então, você entra na segunda parte. Aliás, terceira parte. A primeira é Deus, segunda, imortalidade. Aí você entra na reencarnação. Quando você tem a certeza, não é aquela que está só aqui, é a que está aqui e que já veio para cá. Certeza da reencarnação, você vai olhar os seus familiares de modo diferente. Porque, sendo imortalista e vendo a reencarnação como as oportunidades que a lei divina nos concede para a reformulação do nosso passado, aí então as atitudes serão diferentes. Então eu não estou casada com fulano por amor. Ah, se fosse seria uma coisa boa. Mas a gente não casa por amor. Complicado de pensar, não é? Mas temos que pensar. Nós casamos por necessidade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Probatória ou expiatória. Necessidades. Mas a lei, para que você atenda às necessidades, ela vai estabelecer uma estratégia. Porque já pensou, você para assim, olha e vê o inimigo do passado. Aquela criatura que te espezinhou, que te maltratou, que te abandonou, que fez uma série de coisas. Você vai casar com essa criatura? Tenha santa paciência. Então, o que é que a lei faz? A lei camufla. Coloca essa barba branca, simpática, os cabelos, essa forma meio arredondada, gentil, especial. Você olha e se apaixona. Fala, meu Deus, é o homem da minha vida. É a criatura com quem eu sonhei. Em todas as minhas vidas, eu sonhei com essa criatura e casa com ela. Um mês depois você olha e fala, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Que complicação que eu fiz. É porque a lei camuflou o inimigo do ontem. Vejam como, se você raciocinar mais ou menos assim, vai funcionar. Com a mulher é a mesma coisa, não pensa que é diferente. Se olha assim, olha que simpatia, olha que sorriso. Eu nunca vi nada igual. Depois de 6 meses, aí vou dar mais 6 meses, né? Aqui foi um mês só, 6 meses, você pega e fala assim, pronto,
onde foi que eu fui encostar o meu carro? Não é exatamente isso, mas vai assim. Então, nós vamos observar que quando Jesus diz, amai o vosso inimigo, se ele botar o inimigo aqui do lado, ele não vai amar o inimigo de jeito nenhum. Mas se ele botar na cama da gente, aí já tem que pensar diferente. Então, ele pega o inimigo, camufla e bota na nossa cama. Você acorda e olha para o inimigo, fala, ai meu Deus, é o meu marido. Oh meu Deus, é a minha esposa. E aí você começa a olhar diferente. Nossa, eu tenho que gostar dele, eu tenho que gostar dela. E vai por aí afora, é a forma da gente começar. Ou então ele pega o inimigo, camufla, bonitinho, bota no seu colo. Você segura assim, olha, e dá 1000 beijinhos no inimigo. E começa a imaginar as razões que você tem para amar essa criatura. Se você começa a entender a reencarnação, você vai ver como a lei foi gentil para conosco. E criou circunstâncias, situações, para que a gente aprenda a amar as pessoas que nos magoaram no passado, ou as pessoas que eu magoei no passado, para mudar a estrutura. E aí o ser humano, que sempre deturpa as coisas, encontra um jeito de você largar o seu compromisso para lá, chamado divórcio. Uma das grandes conquistas da humanidade. Oh, meu Deus! Isso foi uma jovenzinha que chegou para mim e disse assim, tia Ana, olha, a gente ama muito a senhora, mas a senhora é muito quadrada. Eu falei, até pensava que eu era meio redondinha, mas se eu sou quadrada, tá... a senhora, é muito... a senhora é retrógrada. Eu falei, tudo bem, filha, por quê? Porque, desculpa, mas a senhora é machista também. Eu falei, que coisa, filha, por que você está dizendo tudo isso? E eu estou perguntando para eu poder aprender, porque eu faço questão de crescer, eu quero crescer. Então, a visão que as outras pessoas têm, geralmente nos ajudam. Aí ela disse, veja bem, a senhora fala que o passado era melhor do que o presente. Nós tivemos tantas conquistas no presente. A tecnologia, eu falei, não resta a menor dúvida. E isto. A Lei Maria da Penha. Olha que conquista que a mulher teve com a Lei Maria da Penha. Porque hoje a mulher tem voz ativa, hoje a mulher pode isso, hoje a mulher pode aquilo. A mulher cresceu muito, depois... Eu falei, você pensa assim, minha filha? O divórcio, olha que coisa boa, ninguém precisa sofrer mais. Que bom, precisava ter uma lei também para acabar com o câncer, com a lepra, com a tuberculose, com essas duas. Se tivesse uma lei para acabar com tudo isso, não seria tão bom. Porque, minha filha, é um progresso extraordinário o homem fazer uma lei para que o marido não bata na sua companheira, na sua esposa. Precisa uma lei. E precisa cadeia para que o homem não maltrate outro ser humano. Precisa uma lei para que o homem não jogue lixo na calçada, na rua. Precisa uma lei para isso. Precisa uma lei para defender crianças de seus pais, dos adultos. Precisa. Não seria melhor incrementar as escolas? Não seria melhor educar as pessoas do que ter que castigá-las para que elas não sejam ou não cometam atos ruins, desagradáveis? A menina ficou me olhando e disse assim, tia, eu tenho que repensar tudo. É uma coisa boa, repensar. Nós vemos as leis se multiplicando e achamos que é um avanço, conquistas. Não é melhor educar os homens para que não batam nas mulheres e educar as mulheres também para que não batam nos homens?
Porque na nossa casa também tem lá muitos homens que chegam porque apanharam das suas mulheres. E apanharam feio. Que coisa triste que é. Não é melhor educar as pessoas? Então, a casa espírita tem essa função também. Quando nos ensina a imortalidade, quando nos explica a lei da reencarnação. Por que você reencarna? Quais as razões? A reencarnação é uma imposição da lei? Não, não é. É uma necessidade do ser humano, para que ele aprenda com a ida e vinda, a ida para o mundo espiritual, o retorno à vida física, a volta ao mundo espiritual e o retorno novamente à vida física, aprenda a conviver com os seus irmãos urbanamente, fraternalmente, porque todos somos filhos de Deus. Então, a gente perguntar aos espíritas: você crê na imortalidade? Sim. Crê na reencarnação? Sim. Crê no divórcio? Sim. Por quê? Onde fica a lei de causa e efeito? É fácil você assinar uma duplicata, mas é difícil ter que pagar a duplicata. Então, a reencarnação nos ensina a nos quitarmos com a lei. E essa quitação não é feita com violência. É feita com ternura. Aí a gente volta à reforma íntima. Eu sou educada? Eu só serei realmente uma pessoa educada se eu tratar o meu marido com urbanidade e respeito. Se eu tratar a minha esposa com respeito. Os meus pais, os meus filhos, os amigos, se eu souber tratá-los, então eu serei uma pessoa educada. E as virtudes são conquistadas, segundo Joana de Ângeles, uma por reencarnação. Então, vê quanta gente tem que reencarnar. Faça uma lista das virtudes para ver quantas a gente tem que conquistar. E quais aquelas que eu já conquistei, que nós já conseguimos. Reforma íntima é um mergulho ao nosso mundo interior. Reforma íntima é a descoberta que nós vamos fazer daquilo que somos realmente, das conquistas que já conseguimos fazer. Então, a casa espírita tem que pegar os velhos alfarrábios que estão esquecidos e nem são reeditados, para analisar o trabalho que foi feito para que você não acreditasse na imortalidade, mas sim tivesse certeza da imortalidade da alma. E os estudos mais profundos sobre reencarnação foram feitos mais para cá, depois de Kardec. E aqueles que analisaram a reencarnação nem eram espíritas. Fizeram as suas descobertas, pesquisaram, analisaram e apresentaram os compêndios demonstrando a reencarnação. Então, não pense que você casou por amor ou casou por acaso, ou que você nasceu por amor ou nasceu por acaso. Não. Tudo está estruturado nas necessidades de cada um. Cada coisa que ocorre na sua vida está afeita às suas necessidades, probatórias ou expiatórias. E podem ter certeza com aquilo que o Senhor Jesus nos disse. Ninguém toma uma cruz mais pesada do que a força que tem para carregar. Então, se a nossa cruz aparentemente nos pesa muito, lembra que as forças estão aqui e a gente conseguirá carregá-las. Como tem dado testemunho uma grande gama de criaturas que demonstram que você pode mudar a estrutura difícil da sua existência com dedicação e com afeto. O Espiritismo ensina isso? Sim, ensina. A casa espírita precisa lembrar que a criatura mais importante
dentro da casa espírita é você. E é você que tem que ser analisada, tem que ser vista, tem que ser trabalhada, tem que ser amparada. Nós estávamos chegando à nossa casa e Dona Benedita estava na entrada e ela disse: você já observou fulana de tal? Observar mais detidamente, não. Observando assim, a gente chega, cumprimenta as pessoas. Observa. Então, começamos a prestar atenção em determinado companheiro. E percebemos que a pessoa estava muito triste. Então, fomos nos aproximando devagar. É uma pessoa muito reservada. E conversando, descobrimos que o companheiro estava passando por uma crise matrimonial. Uma crise complicada. Estava sofrendo muito. Então, a companheira espiritual disse que aquela pessoa estava entrando num processo depressivo e que era para ser ajudada. Então, eu perguntei, o que é que a gente pode fazer? E a resposta dos espíritos, que são muito sábios: não sei, a dirigente da casa é você, resolva. E eu fiquei pensando, o que é que eu posso fazer para ajudar a companheira? Pensei, veio uma ideia, nem sei se a ideia era minha mesmo, mas foi a primeira que ocorreu. Então eu cheguei para a companheira e disse assim: olha, logo o Divaldo vai estar aqui e nós temos que organizar uma apresentação. Então você vai declamar um poema. Ela falou: eu? Não, vou não. Imagina, não tem cabeça para memorizar nada, para declamar, nunca fiz isso na minha vida, nem no tempo de escola. Eu falei: mas nós precisamos. Ela: não dá. Você vê outra pessoa. Como eu sou uma dirigente muito mal educada, tem que assumir também, não é? Então eu disse a ela assim: minha filha, tem um detalhe que você não viu. Eu não estou lhe pedindo. Eu estou dizendo que você vai declamar um poema na noite da palestra do Divaldo. Ela ficou quieta. Como nos respeita um bocado, talvez seja pela falta de educação, não sei. Ela disse: vou tentar. Eu falei: vai tentar? Não. Vai fazer? Depois eu fiquei pensando, por que isso? E aí ela disse assim: bem, então você me arranja um poema pequenininho. E eu disse: já trouxe. Aqui, ó. O Pássaro Cativo, de Olavo Bilac, é pequenininho. Ela falou: Jesus, eu não vou conseguir. Eu falei: filha, você vai fazer o impossível para declamar este poema na noite da palestra do Divaldo. E ela começou a tentar. Com essa tentativa, o que foi acontecendo? Ela começou a se afastar do problema. O problema existia, só que ela pensava no problema 24 horas por dia. Quando estava no corpo e quando estava fora do corpo, pensava também. Então, ela começou a se desligar do problema, porque tinha que memorizar, e o tempo não era muito extenso. Começou a trabalhar, memorizar aquela coisa e tal. Foi mudando o humor. E outras pessoas, então, oferecemos mais poemas, para não parecer que era só para ela, outras pessoas. Então, nós começamos a fazer um trabalho nesse sentido. E a descoberta foi notável. Como você sai dos problemas cotidianos que estão aqui, porque você tem o dever de memorizar alguma coisa, de fazer alguma coisa. E, geralmente, você vai memorizar coisas que elevam o padrão vibratório. Então, um poema de Tagore, uma página de Joana de Ângeles, um poema do Parnaso da Além-Túmulo, vai tirando você dos problemas do cotidiano. Então, hoje, os companheiros da casa, todos lá têm o dever, a obrigação de saber memorizado vários poemas para falar a qualquer momento.
como eles saíram de muitos problemas que os acicatavam, porque estavam substituindo por aqueles que estavam memorizando. Então, a gente já tem aprendido que um hábito negativo a gente só consegue superar apondo um hábito positivo. Então, ao hábito negativo de pensar um monte de coisas que não constroem, começar a memorizar páginas que elevem o nosso padrão vibratório. E a nossa vida muda. A alegria começa a fazer parte do nosso ser. Isso se chama reforma íntima. É a nossa conversa conosco. E aí nós poderemos nos perguntar diante do espelho: você é um verdadeiro espírita? Que a gente vai descobrir que os hábitos antigos a gente conseguiu vencer, porque estamos utilizando agora hábitos diferenciados. Estamos caminhando, a doutrina espírita é essa bênção luminosa. Vamos aprender a não acreditar, mas ter certeza na imortalidade da alma e a ter certeza da reencarnação. Porque aí nós vamos tombar para dois aspectos basilares da nossa doutrina que ficam muito mais simples. A comunicabilidade dos espíritos, depois que eu já tenho certeza da imortalidade, depois que eu já tenho certeza da reencarnação. Acreditar na comunicabilidade não será difícil. E aí o aspecto mais complicado da nossa doutrina, que é a evolução, substituindo os diversos mundos habitados. O Espiritismo é assim, lindo, bom, fácil, basta que a gente queira. E aí então nós vamos poder pensar, somos verdadeiramente espíritas, já que aprendemos a domar as tendências negativas. Trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, em dias claros, risonhos, de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Há no meu peito cascatas, vibrando ternas sonata no teclado das estrelas. E embora a grande distância, seja noite ou seja dia, com as lunetas da poesia, eu sempre consigo vê-las. Há no meu peito um garimpo de cristais e diamantes. E eu mesma sou garimpeira que só procura brilhante que tenha cor de alvorada. Pedra com jaça ou defeito, no garimpo do meu peito, não quero seja encontrada. Niágaras, Paulo Afonsos, Sete Quedas, Iguaçus, cataratando os meus sonhos a quedas d'águas a flus. Fontes líricas serenas, bandos de lindas falenas, dando 1000 cores ao dia, jardim suspenso nos ares e outras notas singulares, faz-me conhecer a poesia. Por tanta luz que vislumbro, pela ventura que eu tenho, por tantas vozes que escuto, sem que tais bênçãos mereça, eu não sei como agradeça a glória que Deus me deu. Sim, meu Pai, me sinto mudo, porque vós me deste tudo, o dom de viver na terra, com os olhos fitos nos céus. Muito obrigada, muita paz. Quem é que vai herdar o microfone? Queremos, então, agradecer ao coração querido, a Ana, que é, para esta casa, alguém que nós amamos muito. Temos muito carinho pela sua presença sempre, pelas orientações que sempre recebemos dela nessa caminhada aí em que nos resolvemos pela obra que estamos aqui, ainda engatinhando para nos transformarmos
neste verdadeiro espírita que ela nos propôs nesta manhã. Que nós possamos refletir, meditar e lembrarmos que ser espírita precisa ser para nós um momento de grande alegria. O Evangelho é alegria, esperança, e nós precisamos caminhar nesse clima, na direção aí da nossa transformação, não como algo pesaroso, né, difícil, ruim, mas como algo muito promissor e muito bom. Que nós aproveitemos as reflexões muito oportunas, muito sublimes, né? E ela deixou uma dica aqui, nós estamos aproximando aí de um momento que nós queremos fazer um sarau, né? E precisamos aí de declamadores, pessoas que queiram declamar poesias, né? Depois procurem o Luiz Antônio aí, que é o dirigente do departamento aí de Arte e Cultura Espírita, Juan Miró, e a gente possa aí aproveitar para fazermos um sarau bonito, com bastante pessoas declamando aí, né, para esquecer aí as suas problemáticas, né, é uma boa técnica para esquecer problemas, não esquecê-los, não focá-los, né, que nós esquecer não é bem a palavra, né, mas para a gente não focar como algo muito importante. Curioso que a gente deixa coisas tão lindas e belas para focar no problema, nas dificuldades, né, às vezes o nosso orgulho faz a gente achar que a gente não podia passar por aquilo, que a gente não tinha que passar por aquilo. Então que a gente aproveite a poesia, aproveite para a gente poder aí oxigenar aí a nossa mente, arejar o nosso espírito neste clima muito amoroso que é a arte e a cultura, especialmente a arte e a cultura espírita, que tem uma vasta literatura aí, tá bom? Que a gente aproveite então. Então, a nossa gratidão aos visitantes, ao Divaldinho que nos trouxe a Ana, né? Está ali escondido atrás daqueles óculos escuros, achando que nós não estamos vendo, né? Está lá bem no cantinho. Um grande beijo aí no seu coração por ter trazido a Ana aqui conosco e ter nos nesse momento sublime. Vamos então à prece de encerramento para fecharmos esse momento com o nosso coração em alegria. Senhor Jesus, o clima neste momento em nossos corações é de gratidão. Uma gratidão imensa de um encontro de almas, de um momento de entrelaçamento de corações, a fim de nos fortalecermos, nos animarmos nesta caminhada que todos estamos fazendo rumo à própria redenção. Como dizia o poeta em belíssima cantiga, vem, Senhor, vem florir os caminhos, só Tu és o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Frases sublimes que retratam realmente a Tua bondade e a aventura que é caminharmos pelos Teus caminhos, pelas Tuas mensagens amorosas, contidas no Evangelho, que deve ser para nós o roteiro de vida, de esperança e de paz. Obrigado, Senhor Jesus, pelo perfume aqui esparcido nesta manhã. Que nós possamos retê-lo em nossos corações, nos recônditos mais singelos e significativos de nosso ser, a fim de meditá-las e assim podermos aplicá-los em nossas vidas, a fim de sermos também felizes, como esse mundo comporta, na condição que nos é própria. Muito obrigado, Jesus, obrigado, espiritualidade amiga, obrigado por nos trazer este coração querido nesta manhã, para cantar a belíssima poesia da Tua mensagem, do Consolador para as nossas almas. Que seja sempre feita a Tua vontade, porque a nossa, Senhor, ainda é débil e pouco sabemos. Assim queremos Te ter em nossos corações. Que assim seja.